Meus irmãos, a paz do Senhor. Todos vocês que estão conosco pelo rádio, que a boa mão de Deus esteja também com os irmãos e nossos amigos aí onde vocês estiverem. Enquanto estamos abrindo a Bíblia Sagrada, no que registra o evangelista João, no capítulo de número 13, nós teremos, por certo, uma reflexão preciosa sobre o amor que devemos manifestar pelo grande sacrifício, o alto preço pago por todos nós. João, capítulo de número 13, uma palavra conhecida, especialmente por se tratar deste evangelista, que tem uma mensagem muito afável à igreja, muito próxima do sentimento, do coração de cada crente. E no capítulo 13, alguns versículos que leremos, assim está escrito: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto bíblico, e no texto que li, João capítulo 13, onde trata de um momento especial da pessoa e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em companhia os seus discípulos. E eu gostaria de informar aos irmãos, como creio muitos já podem perceber, que esta não era uma reunião pública, esta era uma reunião restrita, era uma reunião onde ele, seus discípulos, estariam celebrando a Páscoa. E para isto nós temos a informação bíblica que o Senhor Jesus chama alguns de seus discípulos e os envia adiante para que fosse feito antecipadamente os preparativos para a celebração, informando o mestre que havia um cenáculo mobilado, pronto, aguardando a chegada dele e de seus discípulos. Porém, faltavam os elementos que precisavam serem organizados agora pelos discípulos.
E o sinal dado pelo mestre na Bíblia era que eles encontrariam um homem levando um cântaro d'água. Também não é o fato que me chama a atenção, mas é algo que se relaciona com o momento, e isto facilitaria bastante para os discípulos terem a direção do cenáculo, porquanto não era hábito de que os homens fossem buscar água ou transportassem água com estes objetos. Então, um homem que levasse um cântaro com água, estava o sinal que o mestre tinha dado diante deles. E não demorou. Eles encontraram, e o Senhor disse: aonde ele entrar, pode entrar. Pergunte para ele que ele vai mostrar. E assim sucedeu. Feitos os preparativos para a celebração, a solenidade iniciou. O início da solenidade foi muito profundo para cada um dos participantes, inclusive para o mestre. Lucas, no capítulo 22, ele, ao dar início à reunião, ele faz uma declaração que poucos crentes já fizeram. Mas ele fez, deixando para nós a informação, quando disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. O desejar do mestre aqui tinha múltiplos sentidos. Primeiro, porque disse ele: eu vou comer esta única vez com vocês. Não vou comer mais. Não. Nós não teremos uma segunda juntos. A segunda vai acontecer no reino de meu Pai. E celebrados os rituais da liturgia, da cerimônia, o Mestre Jesus Cristo, com os seus discípulos, por certo, conversaram alguns outros assuntos, até porquanto o evangelista Lucas, Mateus e João, eles trazem informações um pouco diferentes ou outras informações. Entretanto, ao terminar a reunião, ou terminar a celebração, o Senhor Jesus os atrai para um cenário estranho. E ele está no capítulo 13 que lemos esta noite. O primeiro verso diz que Jesus sabia que a hora de sua partida do mundo para estar com o Pai tinha chegado. Eu não sei se vocês entendem isso, me parece que não, mas pois vocês se esforcem e procurem entender. Jesus sabia que aquela era o seu último culto com os seus discípulos. Não sei se teve crente para falar língua estranha, talvez fosse igual aqui mesmo, assim. Todo mundo caladinho, fazer o quê, né? O último culto. Mas Jesus diz para eles, Jesus, sabendo que a sua hora era chegada. João, no desenrolar da conversa, do diálogo entre eles com o mestre em esta celebração, registra para nós que Jesus, em sua ministração, demonstrou claramente para eles que, assim como ele, o mestre, tinha amado eles no começo, ele, João, estava sentindo que ele ainda estava amando assim. João registra que
o mestre não mudou de comportamento, não alterou o relacionamento, não criou uma terceira ou segunda modalidade de comunicação para com os seus discípulos. Mas o verso 1 diz: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E eu gostaria de que os irmãos estivessem atentos, porque o mestre sabia que o diabo já tinha colocado no coração de Judas, um de seus discípulos. O propósito da traição. Muito embora soubesse o Senhor Jesus Cristo de seu intento, ele, Jesus, não deixou transparecer constrangimento pela presença do seu adversário à mesa. Muito embora soubesse o Senhor Jesus que esta era a reunião em que ele tinha como oportunidade de tratar de todos os assuntos necessários, talvez repetindo informações já dadas para deixá-los avisados sobre o que tudo iria acontecer, estava evitando para que aquele que estava com eles não tivesse as informações que não pertencem aos adversários, mas é da igreja, era para os discípulos. Senhor Jesus, muito embora soubesse, aproveitou a oportunidade para chamar o seu adversário de amigo. Quando chega com os soldados para prendê-lo no horto, ele se dirige ao discípulo e disse: amigo, a que vieste? Eu gostaria que a gente, irmãos, procurasse compreender um pouco melhor quem é este Jesus que nós estamos servindo, que em momento algum deixou transparecer sua indiferença com aqueles que eram contra ele. Também ele se deixou beijar por aquele que o traía. Não evitou, mas recebeu. É verdade que ele lamentou e disse: com um beijo traz. Mas ele aceitou, disse: viestes, e aceitou a saudação. Isso tem para mim e para você, meu querido irmão, alguma coisa que é muito profunda. Porque vez por outra a gente quer ser um pouquinho melhor que Jesus, se não é bastante. Evitando a paz do Senhor para um e para outro. Jesus não somente recebeu o beijo, a saudação maior do judeu, como também deu para ele a ceia. Jesus está tratando a sua solenidade, não deixando que o inimigo venha bagunçar o seu culto, não permitindo que na cerimônia da ministração o seu temperamento fosse alterado, porque alguém é inconveniente, alguém pode ser inconveniente, mas o Deus que está nas alturas e o seu Filho que estava presente deve manter a postura para testemunho da igreja, que Ele é o mesmo ontem, quando não tinha problema, mas Ele é mesmo agora, quando os problemas estão graves,
chaves e ele será o mesmo amanhã, se ainda as coisas ficarem pior. Nele não há mudança, não há sombra e nem variação. Neste episódio, um dos discípulos tentou reagir para evitar a prisão, feriu o servo do sumo sacerdote, mas ele não aceitou esforços humanos e naturais para defender o seu ministério. Eu disse: não é assim, o meu reino não é deste mundo. Jesus disse: este reino não é deste mundo, irmão. Quem quer estar neste reino tem que sair do mundo, irmãos. Meu reino não é deste mundo. Se fosse, eu ia pedir algumas legiões de anjos e ia acabar com os opositores. Mas ele não veio para acabar, destruir os opositores, não. Ele foi para salvar os que são contradizentes. Ele foi para perdoar os que são pecadores. Ele foi para mostrar ao homem o quanto é capaz de Deus amar o homem, porque é obra das suas mãos. Diante disto, é de se esperar que o Senhor Jesus Cristo aproveitasse da melhor forma possível este momento para deixar tudo muito bem esclarecido aos seus discípulos. É de se esperar que Jesus se esforçasse para pregar o último sermão, deixando uma impressão extraordinária na vida dos discípulos. É de se imaginar que no último culto o Senhor trouxesse um tema que fosse arrebatador para os seus discípulos. Mas eu tenho uma informação para vocês: nada disso foi importante para o mestre. Porquanto, terminada a ceia, o Senhor Jesus se levanta do seu assento à mesa e por certo os olhos de cada discípulo acompanhava o que ele vai fazer agora. De repente, para surpresa, no salão nobre, no cenáculo especial para a solenidade do mestre com seus discípulos, gostaria de que os irmãos prestassem atenção que este cenáculo não foi preparado para alguém importante da cidade, talvez o governador ou alguns dos ministrantes da política ou da liderança religiosa de seu tempo, não. Este cenáculo Deus preparou o coração de alguém que a Bíblia não cita o seu nome, mas ele foi motivado a preparar um lugar, porque alguém vai procurar este lugar para a celebração. E para a surpresa, quem é que vai ministrar a Páscoa? Jesus, o Filho de Deus. Terminada a ceia, Jesus se levanta e retira o seu manto, por certo colocando à parte, busca uma toalha, cinge o seu corpo, encontra uma bacia, coloca água nela e começa o mais profundo ato da solenidade da Páscoa: lavar os pés dos discípulos. Jesus podia ter usado de outro expediente, reclamar dos discípulos, num momento em que as emoções do homem são alteradas, por saber que ele fala, que ele ministra com alguém que lhe olha, tendo no coração um sentimento.
estranho, covarde. Jesus podia ter se valido de sentimentos humanos e olhado para os discípulos, como fez em outra ocasião. Estou há tanto tempo convosco, vocês ainda não me conhecem? Não, ele não fez isto neste momento. Este não era momento para isto, era o último culto. Jesus queria deixar a mais solene impressão em seus discípulos. Nenhuma outra manifestação preencheria de forma mais profunda o encerrar desta solenidade. Jesus podia, neste instante, proferir a lembrança aos seus discípulos, que em um determinado momento o chamaram de fantasma, quando ele caminhava sobre as águas, assustado com o mar bravo. Agora um homem caminhando sobre as águas, eles gritaram, é um fantasma. Mas ele levantou a sua voz e disse, não temas, sou eu. Jesus não trouxe este tema, ou não trouxe estes momentos. Jesus não se preocupou com as dificuldades criadas no dia da multiplicação dos pães. Jesus não trouxe esses temas para lembrá-los de que eles foram tão fracos enquanto o ministério do Mestre acontecia. Para tratar de 5.000 e uma outra quantidade de pessoas não contadas, um dos discípulos disse, onde acharemos tanto pão? Mas que não bastasse este obstáculo, também diz, o senhor sabe que a nossa tesouraria está quebrada. Reclamar, trazer evidentes fatos à presença do Mestre. A gente tem uma multidão que nos acompanha, mas a gente não tem condições nenhuma, a gente não representa nada. Jesus não trouxe este tema para este último culto. Jesus trouxe um tema diferente. Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Duas coisas o Senhor Jesus está querendo traduzir para eles aqui de forma bem prática. Primeiro, é que o homem, para ter comunhão com Ele, precisa estar lavado. Isso quer dizer, precisa estar limpo. Isto implica dizer, precisa estar separado das imundícias que o mundo tanto constrói e agrega às pessoas, levando-as a tantas coisas ingratas na vida. Jesus começa a lavar e lava os pés de alguns. E para abreviar, eu gostaria de que os irmãos observassem que nenhum dos discípulos se prontificaram ou se prontificou para dizer, mestre, desculpe, não, assim não. Dê-me a bacia e a toalha que eu vou lavar. Não, nenhum deles se prontificou a lavar os pés de alguns dos seus companheiros, muito menos o do Mestre Jesus. O episódio com o apóstolo Pedro, que se manifesta dizendo, não, o senhor já lavou o pé de muita gente aí, mas o meu o senhor não lava nunca. O Senhor Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, se eu não lavar os teus pés, a tua comunhão está incompleta. Eu preciso lavar os teus pés. Aí quando ele disse assim, Pedro que amava a comunhão, Pedro que apesar das suas fraquezas amava, sabia que sem comunhão não dava certo. Pedro estava seguro que a comunhão era algo que havia unido ele ao Mestre, e que ele não queria que isso se desconectasse por qualquer motivo. Ele disse, então, Mestre, lava a minha cabeça, lava também as minhas mãos. Mas o Mestre olha para ele e diz, Pedro, não há necessidade, somente os pés. E sabe, Pedro, por que é que eu estou lavando os pés? É porque nem todos estão limpos. Dá para você entender, irmãos, o cuidado do Mestre, a importância que ele dá para mim e para você.
Ele lava os pés deles para explicar para eles: eu estou lavando, porque para ter comunhão comigo precisa estar limpo, e nem todos vocês estão limpos. Mas ele não deu nome a ninguém que estava sem um estado de limpeza ou purificação. Ele disse: eu vou lavar para ficar limpo. Eu lavo para limpar, porque limpando vai haver comunhão. Jesus segue lavando os pés dos discípulos. E que me chama a atenção é que ele lava os pés deles. E nenhum deles disse: mestre, agora chegou a minha vez, agora eu vou lavar os seus. Porque isto era uma prática judaica. O hóspede, ao ser recebido, três coisas evidentes não podiam faltar. Primeiro, água para lavar os pés. Segundo, ósculo santo, o beijo. Terceiro, pão. Jesus reclamou disto quando em algum momento censuraram o seu ministério, dizendo: se fosse profeta, conheceria esta mulher. E ele levanta os seus olhos tristes, mas precisa dar uma explicação. Cheguei em tua casa, não me beijastes, me recebestes como um qualquer. Entrei em tua casa, não me lavastes os pés. E eu estou esperando um lanche, não aconteceu ainda. Mas esta mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas. E como ela não trouxe uma toalha, ela enxuga os meus pés com os seus cabelos. Este cenário da ministração da Páscoa do Mestre Jesus Cristo com os seus discípulos traduz para nós um segundo momento. O primeiro é a necessidade da purificação, e o segundo, da humildade. Irmãos, eu não sei qual dos dois é o mais difícil. Eu sei que nenhum dos dois a gente consegue sozinho. Ninguém consegue sozinho ser livre dos seus atos, como também impossível sozinho querer se postar uma pessoa identificada como humilde. Mas o Senhor Jesus Cristo traduz na última reunião com seus discípulos, dizendo a eles: neste sacerdócio de discípulo do Mestre Jesus, tenho para vocês uma notícia. Não precisa muita coisa, mas duas são indispensáveis. Precisa ser limpo e precisa ser humilde. O Senhor Jesus olha para os seus discípulos e neste culto, nesta reunião que vai acontecendo, o Mestre Jesus traz para eles a surpreendente atitude que poderia encerrar em um culto de fracasso, mas não aconteceu tal imaginação. Porque quando o Senhor lavou os pés de todos, Ele tomou a sua capa. Ele tomou novamente a sua capa. E voltou e tomou assento em seu lugar à mesa. Para dizer a todos nós que estamos neste mundo, irmãos, vivendo cada um para o nosso lado, que é necessário estarmos dispostos a uma vida de humildade, porque muito embora às vezes você tenha que sair do seu lugar, se for para exercer aquilo que o Mestre espera em benefício uns pelos outros, você será
retornado ao seu lugar e tomará assento à mesa onde estava e continuará liderando os seus discípulos. O que o mestre estava dizendo para eles é que no ministério do Senhor Jesus Cristo, desejar ser o primeiro tem que se contentar com ser o derradeiro. Mas se não se preocupar com ser o primeiro e não atropelar ninguém na fila, pode ser o primeiro. Com este gesto, o mestre estava dizendo para os seus discípulos, no ministério instituído pelo mestre, desejar ser o maior, desejar ser o melhor, não contribui. Repete ele em suas palavras do capítulo 13, o verso de número 17, quando diz, no verso 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17, dá uma olhada o que está escrito. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Vocês compreenderam? A bem-aventurança que o mestre declara aqui é pelo saber ou pelo fazer? Espera aí, vocês não entenderam nada, vou repetir. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. A bem-aventurança está vinculada ao saber estas coisas ou ao fazer estas coisas? Então, meu querido irmão, nós estamos iniciando um ano de ação. O mestre saiu da mesa para quebrar o protocolo, para quebrar a monotonia da reunião. Ele saiu da mesa, ele retirou suas vestimentas de gala para a solenidade, para começar a lavar os pés dos discípulos, para traduzir para eles: a minha obra na terra será uma obra ativa, dinâmica, que se movimenta, que um está a serviço do outro, assim como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2, dizendo, abre a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Verso de número 3. Verso de número 3. Vamos ler todos juntos. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Observe que no evangelho que João demonstra a atitude do mestre no encerrar da solenidade,
Paulo chama a atenção da igreja para observar que não adianta estarmos fazendo, realizando, se não há propósito. Quando Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, no verso de número 15, dá uma olhadinha, volta lá a Bíblia Sagrada, verso de número 15, do capítulo de número 13, aonde está escrito: porque eu vos dei o exemplo, para que, o que está escrito aí? Para que, como eu, façais vós também. Não basta você estar tentando fazer as coisas. O propósito do fazer é o como estamos fazendo. Não, há algum tempo, vários irmãos se mobilizam e pessoas bem intencionadas querem assumir o papel de igreja. Vivi isso aqui. Nossa empresa vai pagar missionário. Não é papel de empresa. É papel da igreja. Papel da empresa é trazer na igreja. Esse é o papel. O Senhor não me entregou a sua obra para a administração alheia. Jesus trouxe para dentro de casa e disse: se você sabe isso, faz. Porque é bem-aventurado aquele que faz, não somente o que sabe. A Bíblia mostra o Senhor Jesus Cristo, no verso de número 12, quando traduz para todos nós a sua identidade. Olha o que diz ele: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes. Não vestiu roupa dos outros. Não ficou sem as suas roupas. Ele vestiu as suas próprias roupas. E assentou outra vez à mesa. Disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Olha o que diz o verso 13. Vós me chamais mestre e senhor. Senhor e mestre. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. No verso 15, Jesus diz: não é o lavar o pé, é como o ato de lavar representa. É a atitude humilde de entender o propósito de Deus, que todos, perante o Senhor, somos iguais. E a Bíblia, no que lemos, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz o Senhor: Ele, sendo Deus, não usurpou do direito de ser, mas desfez-se de sua glória, humilhando-se a si mesmo, se fazendo homem e habitando entre nós. E como homem, humilhando-se ainda mais, suportou a morte, aprendendo a obediência e padecendo morte de cruz. Queridos irmãos, o Senhor Jesus quer e requer que a sua igreja na terra exerça uma frase dos últimos momentos: fazer a diferença. Quem nunca ouviu isso não está nem vivo. Tanto se fala de fazer a diferença, que é que pode contribuir para produzir a diferença na vida da igreja, quando os crentes exercitam a obediência.
suportando, irmãos, aquilo que se impõe contra nós, como servos humildes, capazes de servirmos uns aos outros. Única coisa que o Senhor Jesus, nosso mestre, não compactuou foi com um negocinho chamado desobediência, rebeldia, desatitude para com aquilo que é a essência de seu reino. Que Deus em Cristo Jesus, nesta oportunidade de início de ano, que temos, meus irmãos, uma tarefa grande para ser exercitada. Nós estamos para o dia 29, com uma reunião marcada para treinamento de 120, deve chegar a 130 irmãos que vão liderar equipes este ano. Alguns deles já estão liderando. E é preciso que nós reconheçamos que o altar não é um balcão de emprego. O serviço que rende no reino de Deus é aquele onde a igreja se envolve, onde o sentimento voluntário dos crentes é colocado em evidência, onde um e outro está disposto a empenhar um pouco do seu tempo para abençoar pessoas que ainda precisam receber o que nós já temos. E este ano de 2016, o Senhor Jesus, por certo, estará nos abençoando para aprendermos o que deve ser, fazermos uns pelos outros. E quando isto acontecer, nós vamos ver acontecer uma grande multiplicação de pessoas, uma grande multiplicação de resultados na casa do Mestre, porque onde esta operação acontece, Jesus se faz presente e o resultado não será estranho para a igreja de Cristo, que sempre será o crescimento. Que Deus em Jesus continue nos abençoando.